Estamos iniciando mais um Conversando com Economista. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa especial de entrevista com os nossos delegados aqui do Corecon São Paulo. Hoje, a nossa convidada é a nossa delegada municipal em Mauá e Santo André, que também é economista, consultora e perita econômico-financeira. Vamos falar hoje com Sandra Colado. Sandra, seja muito bem-vinda ao Conversando com Economistas. Opa, obrigada, Renato. Eu agradeço o convite, fico muito honrada em participar do TV Economista e passar um pouquinho do que eu faço para todos vocês aí. Nossa, a honra é nossa, Sandra. Eu tenho certeza que você vai inspirar e trazer muitas histórias legais aí, que especialmente vai inspirar para você que está aí do outro lado nos acompanhando. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, além de ser consultora, perita econômico-financeiro, que a gente daqui, financeira, que daqui a pouquinho a gente vai trazer esse assunto, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional desde o início pela escolha em fazer economia, Sandra. Opa, uma trajetória longa, né, Renato? Porque eu tô aí há um bom tempo, né? Já, nossa, bastante tempo. E eu tô na área aí na área de economia, de negócios e tudo. Na verdade, eu já iniciei assim a minha vida profissional na área de negócios, né? Então, assim, meu primeiro emprego registrado foi na associação comercial, que eu comecei como ali dando crédito, né, para os comerciantes e tudo, passando informações, né, de clientes. E aí já comecei a ter um gostinho, né, sempre dessa área comercial, da área de negócio e tudo. Aí depois disso eu falei assim, não, eu quero trabalhar em banco, porque gostava, meu irmão já trabalhava e eu gostava da parte de banco, até que eu entrei. Aí, quando eu entrei no banco, eu comecei também já na área ali de captação de recurso, né, para fazer aplicações, né? E ali trabalhei na assistência, como assistente de gerente e trabalhando sempre nessa área de captação, sempre mexendo com dinheiro. E aí eu fui gostando um pouquinho mais, né? Aí eu mudei de banco, né? Fui para um outro banco e aí eu fui trabalhar como assistente de gerente e aí já comecei também trabalhando com empresas. Aí liberando empréstimos, né? Também trabalhando com captação, seguros, né? Toda aquela parte. E ali a gente já começava a fazer uma análise de crédito para liberar o limite para essas empresas, né? Quanto que ia operar, quanto que não ia tal. E aí foi aí que eu escolhi fazer economia, mesmo porque a gente tinha na época o incentivo do banco, o banco pagava metade da nossa mensalidade na faculdade. Um ótimo Então, incentivo. era um incentivo, o banco tinha algumas áreas que ele apoiava, né? Então, aí, as áreas que ele apoiava, ele pagava metade da mensalidade. Então, isso também contribuiu para eu escolher fazer economia, né? E foi aí depois trabalhando em economia, trabalhando no banco, aí depois eu fui trabalhar em empresas, né? Aí trabalhei na indústria, trabalhei em comércio e sempre nessa área administrativa, né? Até que, passado alguns anos, eu comecei a falar assim, bom, eu tenho já uma experiência, tenho a formação acadêmica, tenho a experiência, tenho a prática, né? Eu vou contribuir para empresas com dificuldade, né? Empresas fazendo reestruturação de empresas. E foi aí eu comecei a trabalhar na verdade, com o pessoal, a primeira empresa ali foi na área de outsourcing, né, de impressão. Comecei a fazer uma reestruturação ali, deu super certo e tal. Eu falei, bom, é isso. Aí depois fui trabalhar em metalúrgica, aí área têxtil, aí e foi. E até hoje eu estou como consultora empresarial e financeira.
Uma belíssima trajetória e uma caminhada muito bonita até essas suas especializações que a gente vai falar agora. Como você é especialista na perícia econômico-financeiro, antes da gente entrar nesse tema, Sandra, eu acho que a gente tem dúvidas, e principalmente os jovens economistas que estão se formando agora. Primeiro, eu quero ser um perito. Qual é o primeiro passo? O que é que eu devo fazer? Para ser perito, bom, primeiro você tem que ter uma formação em ciências econômicas, né? Se você está na área, né, se formou, aí sim aí você tem que ter o registro, né, de economista, porque você tem que ter um registro, senão você não consegue, né? Então você só pode atuar como perito se você tiver o registro no Conselho Regional de Economia, né? Você tem que ter lá o Corecon. Primeiro passo é esse. Então, você tem que ter a formação, tem que ter o registro, e aí você tem que ter conhecimento, né? Por exemplo, onde que você vai atuar como perito? Você vai fazer perito econômico-financeiro, você vai trabalhar na área trabalhista, você vai trabalhar com bancário, qual a sua especialidade? Aí você vai se especializar um pouquinho, né? Aí você vai ter que estudar um pouquinho mais, né? Talvez fazer uma especialização ou alguns cursos mesmo. Eu comecei fazendo antes mesmo, assim, de que eu assim, por que eu quis ser perito, que me despertou, né? Já foi numa disciplina fazendo ciências econômicas, que foi perícia, né? Tem uma disciplina lá, hoje eu não sei se ainda tem, né? Talvez alguma coisa online aí ainda tem, alguns lugares ainda tem, algumas faculdades, universidades, eu acho que ainda tem. Mas me despertou ali, né? Conhecer o que o perito faz, como que era, tudo. Eu falei, putz, legal, né? Eu gostei. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui fazer um curso de perícia no Sindicato do Economista. Meu primeiro. Aí, depois dali, eu comecei a pegar uns trabalhos de para empresa, né? Comecei depois para alguns trabalhos de empresa, de trabalhista, para fazer uns cálculos, fazer sentença de liquidação. Aí depois eu comecei a fazer para de sistema financeiro, né? De financiamento. Aí deu certo. Aí depois eu me cadastrei nos tribunais, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí fui nomeada como administradora judicial, que eu gosto bastante da área que eu te falei, de empresas, né? Então eu gosto dessa área de recuperação judicial e falência. Até escrevo algumas notas técnicas sobre isso, né? Faço algumas notas sobre isso. E aí eu fui nomeada também para fazer esse penhora de faturamento e tudo. E foi aí, eu comecei por aí. Ótimo. E nessa sua área de perito econômico financeiro, o que faz um perito econômico financeiro e quais são as principais áreas de atuação para quem está interessado aí atuar nesse segmento? Então, como perito econômico financeiro, você pode atuar com várias especialidades, né? Pode ser bancária, né? Com contratos e tudo. Então, o que tem ali qual é a especificidade que tem ali? Você vai tentar reduzir taxa, tentar reduzir juros, né? Isso uma parte, mas ali você também tem as demandas do que é discutir contrato, né? Às vezes, geralmente, está meio abusivo, né? São juros, são correção, o que está ali? Então, aí você vai trabalhar muito com série, né? Séries temporais, que a gente aprende bastante no curso de economia, né? Na grade curricular tem lá. Pode trabalhar na área trabalhista, tudo que envolve economia social, tudo que envolve finanças e economia, o perito econômico financeiro pode atuar. Tem um leque de opções aí de atuações para quem deseja atuar nessa área, né, Sandra? Aproveitando Exatamente. também, fazendo as pesquisas que a gente faz aí sobre a vida sobre a vida, as experiências dos nossos convidados. A Sandra também tem experiência, como ela já falou, né, em negociações comerciais, gestão de caixa,
viabilização de créditos, avaliação patrimonial de empresas, intermediações de negócios, reestruturação de empresas. Também, assim, essa parte de perícias é uma parte que o nosso presidente também, o Pedro Afonso, ele domina bastante, né? Ele me ajuda muito. Ele é um dos principais peritos desse país. Tem os cursos oferecidos pelo sindicato aí, Eu que é fiz o meu ministrado por curso, ele. eu fiz com ele. Olha que legal, né? Meu Temos aqui curso eu uma fiz com aluna, ele. né, do presidente Pedro. Fui aluna e aí hoje ainda ele me ajuda, porque outro dia eu estava com uma dúvida numa perícia que eu estava fazendo, eu pedi para ele, ele me ajuda. O legal disso é que dá muito apoio para a gente, né? A gente tem Isso é grupos de bacana. WhatsApp e tudo, que sempre dá para trocar experiência ou dúvidas, né? Uhum. Continuando ainda nessa área da perícia, Sandra, essas duas aqui experiências que você tem, né? Avaliação patrimonial e de empresas. O que é preciso fazer? Como é feito se eu quero fazer uma avaliação de um patrimônio e de empresa? Quais são as ferramentas, quais são os caminhos que eu devo seguir ou fazer para eu chegar no meu trabalho final? Olha, Renato, aí entra a parte da consultoria, mas não é só consultoria também que atua, né? Você pode estar atuando aí como analista, como na área financeira de uma grande empresa, ou trabalhando para essa consultoras também, né? Mas assim, o primeiro passo você tem o que você precisa saber? Primeiro, se inteirar do negócio, né? Que a empresa faz. Aí você tem que avaliar o cenário econômico, né, que ela está inserida, o ramo, como é que é, né, ver qual a tendência, né, e aí ver quanto vale no mercado, né, aí você faz toda uma análise, né, por isso que é importante, né, o que se aprende, né, no curso de economia, que a gente tem muito análise do cenário, né, então a gente tem que conhecer bastante o histórico, né, tem que ter o histórico da empresa, né, a gente tem que ter o histórico do ramo dela, que está e qual a tendência disso, né? O que impacta para você fazer uma avaliação no geral. Então, são várias coisas, tem que ver, fazer uma análise de balanço, né? É por ali mais ou menos que você vai também traçar, fazer uma avaliação. Então, você tem a análise do balanço, né? Depois você tem uma análise do cenário, né? Aí uma parte do econômica, né? Ali onde que essa empresa tá inserida, qual o ramo, qual é a tendência, né? E aí você, em cima disso, você constrói a sua análise. Tá com o meu microfone, voltei. A Sandra estava me falando também que, além dessa vasta experiência aí na área da perícia, é docente. Conta um pouquinho para gente. Você está lecionando curso de ciências econômicas, é isso? Isso, administração, ciências econômicas, contábeis, né? Eu, na verdade, assim, com a minha trajetória, tudo, eu achei que eu podia contribuir com a minha experiência, né, pros alunos e tudo. E aí iniciei dando a disciplina de finanças, né? Finanças. Primeiro eu comecei no curso de logística, né? Ensinando finanças, né? Finanças e custos para poder fazer todo o cálculo ali para achar os valores, né? E aí em outros economia monetária brasileira, e aí vai. Qual é a faculdade, Sandra? Fala para gente aí. A Universidade de São Caetano do Sul, eu dou aula ali de MBA, e agora talvez na Fundação Santo André. Vamos Ah, ver. muito bacana, muito bacana. Uma expectativa. Ah, vai ser uma expectativa muito ótima. Tenho certeza, com toda essa sua bagagem e experiência, você vai tirar bem de letra. Agora Espero. a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa parte aí de atuação. Você é a nossa delegada municipal aí em Mauá, Santo André. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância de representar o Corecon aí nessas duas regiões importantes para o estado de São Paulo. É, é uma. É importante, né, a gente estar atuando com o Corocon para a gente elevar aí, para a gente mostrar o que mesmo a profissão de economia, né, a gente tá sempre presente, junto com as universidades, escolas, tudo, então a gente vai levando um pouquinho do que é o profissional de economia,
como que funciona essa profissão, né? Para quem sabe aí a gente tenha mais economistas no mercado, né? Sandra, a gente já está praticamente chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. A conversa, quando é boa, ela passa muito rápido. Muito rápido, né? Mas são conversas ótimas, de muita experiência, de muita bagagem aí, e que vai inspirar bastante gente. Queria que você deixasse agora um recado final aí, especialmente para o jovem economista, né? Para aquele jovem aí que está na dúvida em fazer ou não economia, já começou, está no curso, e para aqueles que estão iniciando agora no mercado de trabalho. E também, claro, para o economista que já está um pouquinho na estrada, né? Qual é o recado e o conselho final que você deixa aí para essa turma? Olha, o recado é o seguinte: façam economia, ciências econômicas, porque qual a vantagem de você fazer ciências econômicas? Você se torna um profissional com uma visão holística assim de tudo, dos negócios, né? Não é restrito a só uma empresa ou só um negócio, né? Você é parte de um todo e entender todo esse contexto. Isso te dá uma vantagem para você, tem várias possibilidades de trabalho. Você não está preso só numa coisa, você tem várias possibilidades, né? Você pode atuar no setor público, no privado, você pode trabalhar como consultor, você pode trabalhar como perito, você pode ser como área de pesquisa, de docente, então tem muito, abrange muitas áreas, então isso aí eu acho bem bacana, né? E economista, o conselho que eu dou, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Essa atualização, fazendo especializações, estudando bastante. Sandra, muito bem, ótimas dicas. Bem, a gente agradece demais, Sandra. Obrigado aí por ter conseguido um espaço aí na sua agenda para falar com a gente, para bater Imagina. esse bate-papo bem legal e para a gente conhecer um pouquinho da sua história. Foi uma satisfação imensa conversar contigo hoje no nosso Conversando com Economistas. Eu agradeço, Renato, foi um prazer contribuir um pouquinho com o meu conhecimento, com a minha prática e passar um pouquinho para vocês. Tenho certeza que agregou bastante. Muitíssimo obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde para vocês. Muito bem, com essa belíssima trajetória, essa belíssima história inspiradora de hoje, a gente finaliza mais um Conversando com Economistas. Hoje, o nosso bate-papo foi com Sandra Colado, a nossa delegada municipal em Mauá, Santo André, economista, consultora e perita econômico financeiro. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra numa próxima edição. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.